Gabriel, sou aluno da EP Presidente Médici de Informática. E o assunto que eu vim falar e discutir aqui com vocês, e talvez até ensinar e esclarecer, é sobre upgrades. O que é um upgrade? Upgrade no meio da TI a gente chama de melhoria. Um upgrade é uma melhoria. Uma melhoria que pode ser física nas peças do seu notebook ou pode ser de software, que são nos programas e sistema operacional do seu computador. Quando a gente fala de upgrades, a gente tem que pensar em duas coisas. Existem upgrades para desktops e para notebooks. Desktop que eu estou falando de um computador que tem gabinete, que as pessoas chamam de CPU, que é gabinete, que eles são mais fáceis de você fazer upgrade porque eles são maiores e mais simples de se mexer no geral. E a gente tem upgrades para notebooks. Para notebooks é um pouquinho mais complexo, mas geralmente às vezes não muda nada, de acordo com o modelo. Quando a gente fala em upgrades, os principais upgrades são aumento de memória RAM, que vai te dar um fôlego absurdo no seu notebook se ele for um pouco mais antigo ou se ele tiver pouca memória RAM. Pouco que eu falo que alguns processos do computador necessitam de muito mais características de memória RAM, eles precisam de muito mais espaço dentro da memória RAM. Quando eu falo um computador mais antigo, que às vezes tenha 4 GB de RAM ou até mesmo 2 GB de RAM, ele já está no limite, ele precisa de mais RAM para poder funcionar mais fácil. Quando você substitui ou aumenta a capacidade de memória RAM do seu computador, você dá muito mais, como eu posso dizer, espaço para ele e ele pode operar melhor. O segundo upgrade mais comum é a gente fazer upgrade de armazenamento. Como assim? A gente pode aumentar o armazenamento? Pode aumentar o armazenamento. Quando a gente está falando de desktops e notebooks. Às vezes você tem um HD de 500 GB e você quer mais espaço. Você compra outro HD de 1 TB, que é 1000 GB. Vai ficar mais fácil. Quando a gente fala desses upgrades em específico, também podemos trocar este armazenamento. A gente pode, além de só expandir o armazenamento, a gente pode melhorar a velocidade desse armazenamento, no qual as informações são buscadas dentro dele e são escritas dentro dele. Quando eu falo isso, a gente pode substituir o seu HD que está aí mais cansadinho, mais devagar, por um SSD. O que é um SSD? SSDs são memórias de estado sólido. É meio complexo. Só que não. A gente pode explicar, basicamente, ele funciona como se fosse um pendrive maior, que tenha mais espaço e que funciona como sistema de armazenamento do seu computador / notebook. Dentro dele, em vez de ter um disco girando e sendo inscritas informações, ele funciona como se fosse um pendrive. Está tudo digitalmente escrito nele e eletronicamente. Então não tem esse déficit de leitura. A leitura é muito mais rápida, então seu computador consegue colocar coisas dentro dele e retirar informações dele muito mais rápido, deixando o seu computador assim ainda mais rápido. Então se você fizer um upgrade de memória RAM e de armazenamento, tanto quanto para mais memória RAM ou para um SSD, você vai estar deixando o seu computador muito mais rápido. E a gente também pode falar, geralmente quando a gente fala de trocas de processador, a gente fala de desktops, computadores convencionais, que tem gabinete, que é mais fácil fazer isso. Não que não haja notebooks que dava para fazer isso, mas são modelos muito antigos que davam para fazer isso. Porque hoje em dia eu acho que nenhum mais notebook dá para substituir o processador. Então, no caso dos desktops, eles são mais fáceis de fazer essa substituição. E a gente tem que aí observar um sentido. Olhar para a sua placa-mãe. A placa-mãe é onde está conectado todas essas peças. A placa-mãe é uma peça fundamental, que a gente vai ter que ler o nome dela, fazer uma pesquisa e ver se o processador que você quer colocar lá no seu computador, ele é compatível com ela, porque assim fica muito mais fácil você fazer a substituição. Então, tudo bem? Entendeu?
Eu passei o máximo possível que eu sei para vocês e tentei ajudar vocês no sentido de upgrade. Se você tiver com alguma dúvida, escreve aí na descrição que a gente vai colocar esse vídeo disponível para vocês no YouTube. Então, tchau!